Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, 5 de abril, e nós faremos uma atividade de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos diferentes tipos de texto. Os textos podem ser apresentados em diferentes formatos. Observem abaixo uma história construída só com palavras. Conto ou não conto? Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. Então, esse texto que a Pro acabou de ler para vocês é um texto construído só com palavras. Agora, observe uma história construída só com imagens. A história se chama A Tempestade. Então, estavam caindo alguns raios do céu e o pássaro teve uma ideia. Pensou, vou laçar os raios. E aí ele laçou, levou para a casa dele e colocou para acender a lareira. Agora eu vou ler uma história para vocês construída com imagens e palavras. São as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos contam uma história em sequência, isso é, em ordem de quadros, e são muito lidas por crianças e adultos também. Nos quadrinhos, a linguagem utilizada pode ser a verbal, quando usamos palavras, e a não verbal, quando usamos as expressões do rosto e do corpo dos personagens e os símbolos que reproduzem os sons, como nós vimos nas aulas anteriores, lá que a Pro colocou para vocês sobre as onomatopeias. Para compreender as histórias em quadrinhos, precisamos observar atentamente o desenho, o texto escrito e a expressão dos personagens em ação. Então, tem uma história da Magali. Magali em Parabéns. Magali, Magali, Magali. Não se esqueça de fazer um desejo antes de apagar a velinha. Desejo realizado. Agora tem uns desafios linguísticos para vocês. Copie as perguntas e vocês vão responder no caderno. Primeira, explique. Se fossem tiradas todas as falas da história em quadrinhos, seria possível entender a história da mesma forma? 2. Em quantos quadros é dividida a história da Magali? 3. Quantos anos a Magali está fazendo e como se pode descobrir isso pela historinha? 4. Que elementos nas imagens permitem saber que se trata de uma festa de aniversário? 5. Imagine que um dos convidados tenha ficado chateado por não sobrar bolo. Continue a historinha com mais alguns quadrinhos, contando com imagens e palavras como isso poderia se desenrolar. Então, vocês vão continuar essa história em quadrinhos, da mesma forma aí que está colocada a história em quadrinhos. Texto em construção. Você já sabe o que é um texto narrativo. Quando contamos uma história, somos narradores e apresentamos para quem nos ouve e lê personagens que realizam algumas ações em determinado lugar e em determinado tempo. No texto A Tempestade, você notou que não há palavras? O narrador dessa história desenhou uma personagem e tudo que ela fez. Assim, ficamos conhecendo o enredo. 1. Com suas próprias palavras, explique o que é narrador. 2. Onde você acha que acontece a narrativa do texto A Tempestade? 3. É possível sabermos quando a história do passarinho azul aconteceu? Por quê? 4. Agora você vai escrever no caderno a história que acompanhou desenhada nos quadrinhos de A Tempestade e você será o narrador.
Lembre-se de inventar um nome para o passarinho azul. Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Até mais!